Pronto, estamos aqui mais uma vez, agora nesse dia 30 de dezembro de 2020. É praticamente o último dia útil do ano. Ainda estão aqui os enfeites de Natal. E nós já estamos nos preparando para o nosso próximo ano, não é? Eu, pelo menos, estou me preparando. Já comecei a fazer as gravações do nosso próximo curso, que vai começar em janeiro. Olá, Zélia, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Em janeiro, olá, Karen. Em janeiro, eu imagino que se comece novas turmas para esse curso de temas fundamentais em IOPT. Olá, Paulo. Mas agora, nesse final de ano, Paula Castilho, querida, que saudade! Conceição. Agora, nesse final de ano, com todas essas festas, eu adoro o Natal, acho um momento assim imperdível, um momento de reconciliação com as pessoas. Para mim é um momento que convergem todas as energias que a gente plantou durante o ano. E por isso termina que no Natal a gente consegue mais uma vez, não é? Fazer um balanço, mesmo que não seja final de ano, a gente já faz um balanço de todas as coisas que nos aconteceram. E a gente pode ver, a Marcele também está aqui, tantas coisas boas, Sabrina, tantas coisas boas que nos aconteceram. E este ano eu tive que largar de mão o meu preconceito de aulas online, de cursos online. E depois de eu ter ido tantas vezes o ano passado para cumprir o período do meu curso na Europa, depois de eu ter ido para lá tantas vezes para estudar com o professor Rupert, acaba que eu terminei agora nesse mês de janeiro a minha formação avançada. Eu passei o ano inteiro numa situação completamente oposta do que no ano anterior. Este ano de 2020 eu passei todo o ano em casa e eu estava nessa condição de permanecer em casa quando tive esse estímulo para começar a dar as aulas online, fazer essa formação online. Olá, Fernanda! Então, o que acontece? É um período de muita alegria, aconteceram muitas coisas boas esse ano, mesclada com toda a nossa realidade, que está um pouco diferenciada agora, não é? Mas nós estamos com um livro do professor na mão e ele está pronto para ser entregue para as pessoas assim que nós ajustarmos a forma de entrega. Mas ele já está comigo, o livrinho ali prontinho para ser enviado pelo correio. E esse ano em especial me chamou muito a atenção o volume de pessoas que falaram comigo acerca da tristeza que elas sentem depois das festas. E eu me lembrei que realmente quando houve um determinado tempo na minha vida que eu tinha essa tristeza e esse mau olhar, essa indisposição que me acometia depois das festas. E agora é quase como se fosse uma coisa estranha, porque eu não sinto mais nada disso. Mas eu fiquei pensando, agora que eu tenho todo esse conhecimento, agora que eu tenho toda essa bagagem dentro de mim, eu fiquei pensando quais seriam os links dessa tristeza que acomete as pessoas. Então eu parei um pouquinho
para pensar enquanto eu passava a limpo todas as minhas anotações de aula, que não são poucas, são cadernos e cadernos e cadernos, com palavras do professor, com constelações. E nesse ínterim eu ficava me questionando o que acontece com essas pessoas. Este ano especificamente, isso vai acontecer de uma forma muito contundente. Porque amanhã nós temos dia 31, depois no dia seguinte, que é sexta-feira, será o dia 1º, não é? De 1º de janeiro, e nós retornaremos a trabalhar, as pessoas que tiverem esses compromissos, segunda-feira. Então, será como se nós estivéssemos repetindo aquela nossa situação de todos os finais de semana. E várias pessoas vieram falar comigo, várias. Ai, fim de semana é tão chato, quando chega no domingo, estraga tudo de bom que a gente fez. Oi, Ilse, tudo bom? Tudo que a gente aproveita durante o sábado, a sexta-feira, depois chega domingo, é aquela coisa tão chata. E eu fiquei pensando, realmente essas pessoas, elas estão precisando de olhar para um outro cenário. Por que será? O que será que acontece com essas pessoas que chega no domingo e elas têm essa tristeza? E eu queria saber se tem alguém que está me ouvindo que também sente isso. Então me mandem aqui uma mensagem, faz favor, para me dizer, olha, eu também sinto, ou me mandem um coraçãozinho, ou alguma coisa que eu possa compreender. Ó, os coraçãozinhos já começaram a pulsar, porque isso é muito comum. Essa tristeza depois do final de semana é muito comum. E do que ela é constituída, afinal de contas? O que está acontecendo que vem essa tristeza para dentro da gente? E não é uma tristeza que a gente chore, não é uma tristeza que a gente... como dizia uma amiga minha que brincava muito com isso, não tem ranger de dentes, arrastar de correntes, mas é aquela coisa que nos toma. É como se a gente entrasse numa piscina de tristeza. Subitamente a atmosfera muda e nós estamos lá, submissos, submersos naquela tristeza enorme. E o que está acontecendo então? Bom, agora com essa nova perspectiva que eu vejo as coisas, cada vez que eu olho o trabalho do professor, eu percebo como é consistente, quanta coerência existe em tudo que ele fala. Eu me dou conta que isso é uma consequência de um trauma. É uma consequência de um trauma. E aí, olha só, a Marcele veio, ó. Ao final de eventos, festas, vem uma angústia que parece perguntar, e agora? Volta tudo ao que era antes? Parece que a rotina é angustiante. Isso mesmo, Marcele, é bem isso. E por que a gente entra nesse túnel? O que acontece com todas essas dores? O que vem que nos captura tudo aquilo que a gente viveu nos outros dias? E aí a gente precisa olhar com muito cuidado o que está por debaixo desse pano. É como se a gente levantasse um pano, um véu, e descortinasse o que acontece embaixo daquele véu. Embaixo daquele véu existe
essa tristeza muito profunda, esse mal-estar muito profundo, essa falta de um olhar melhor. A Luciana chegou agora, que bom, minha querida. É bom saber de ti, é bom que tu esteja aqui comigo. Eu vou tirar uns dias de férias. A semana que vem eu tenho uma live e não vou fazer nada. Vou só parar para refletir e olhar todas essas coisas que acontecem ao meu redor. E vou trabalhar um pouco de uma forma mais elaborando coisas para melhorar todas as minhas produções no próximo ano. Mas embaixo dessa tristeza que a gente estava falando sobre esse véu que cobre esses outros dias, é uma tristeza autêntica. É uma tristeza verdadeira. Tá, Lia, mas se ela é uma tristeza autêntica, se ela é uma tristeza verdadeira, por que que ela só aparece no domingo? Então vamos fazer o roteiro inverso. Vamos pegar o filme e voltar para trás. Chegou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a gente foi trabalhar e a rotina toma conta de nós. Levanta a tal hora, faz o exercício, toma café, se arruma, se maquia, toma banho, faz a barba. É quase uma música, é quase uma cantiga de ninar, porque ela vem para nos anestesiar. Aquela rotina, tac, 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 todo dia, como se fosse um relógio. Como se fosse o relógio nos dizendo, agora faz isso, agora faz aquilo. É uma é como se a gente fosse uma pessoa autômata, né? É um automatismo que acontece com a gente. E esse automatismo é muito legal para a gente fugir de certas emoções que a gente sente. Esse automatismo é a receita certinha para quando a gente não quer olhar para as coisas que a gente sabe que vão ter um gostinho amargo, um envolvimento diferente. Aí, o relógio, a gente andou com o filme para trás, lembram? Bom, então agora, segunda, terça, quarta, quinta, e a gente tá cheio, a agenda tá lotada, não dá tempo nem de respirar. Oi, Alda, tudo bem? E aí, o que acontece? Rosa também entrou. Sexta-feira eu planejo coisas maravilhosas para mim, desde a sexta de noite. Então eu vou no salão fazer uma escova, eu penso num filme para assistir com meu marido, ou eu vou para aquela festa que me convidaram. Eu compro um vestido novo, eu vou jantar fora, eu vou programar o meu sábado. Meu sábado eu vou pro spa fazer uma massagem, eu vou comprar flores para enfeitar a minha casa. Eu faço tantas coisas como se o mundo, como se a minha vida do dia a dia não existissem. E aquilo me enche de satisfação como se fosse um oxigênio fresco dentro de mim. E aí eu passo aquele auge que é o sábado de noite, as crianças estão felizes porque elas foram para a casa dos amigos, ou a gente leva as crianças para, enfim, todas as nossas rotinas. No domingo, a gente também se dá o direito de fazermos coisas que a gente gosta. Eu, por exemplo, pessoalmente, adoro cozinhar. Então, quando eu descubro alguma coisa que eu penso que eu consigo dar conta de fazer, eu vou lá e entro na cozinha e aí eu faço
comida para as pessoas, enfim, eu me divirto ali. E aí o que acontece? Quando chega de noite, no domingo, começa aquela tristeza. E vem aquele mal-estar, e vem aquela sensação horrível de que alguma coisa ruim está acontecendo comigo agora. Então, o que a gente pode aprender nesse retrocesso? Nós tivemos uma parte da semana totalmente autômata. Depois a gente passou 2 dias tentando se entregar, presentinhos, afagos e tudo que é coisa boa, que não faz parte do nosso dia a dia isso. E aí no domingo de noite, a Marcele perguntou, será que a gente precisa reinicializar o sistema? Adorei essa. A Irene tá aí, a Cláudia também tá aí, a Rita também tá aí. A Mara também entrou. Não é reinicializar o sistema. A gente precisa observar bem isso, esses movimentos todos. Porque tudo isso faz parte de uma engrenagem. Nós temos dentro de nós as nossas engrenagens, parafraseando a minha amiga Bianca, que também falou em engrenagens essa semana, que elas não param. Nós estamos sempre naquele trio. Eu traumatizado, eu sobrevivente e eu saudável. Nós estamos sempre numa dessas 3 teclas, sempre em um desses 3 tons. Tá, mas e aí o que acontece? Eu vou explicar agora o que acontece. Por que depois de tudo isso eu me sinto tão infeliz? Bom, quando nós estávamos lá na semana, naquela correria, vem pra cá, vai pra lá, pega o carro, se veste, faz a barba, tem audiência, tem cliente, né? Quando a gente estava lá, a gente estava num estado de sobrevivência. O estado de sobrevivência é um estado especial que a gente vem para não olhar para as nossas dores. Tá, mas quem é que quer olhar para as dores? Ah, pois é, mas é como quando a gente tem uma coisinha que não tá legal e a gente não põe fora. Pensa o lixinho da cozinha. Se a gente não põe fora toda hora aquelas cascas de ovos, aquela casca de maçã, todas aquelas coisas que tem no lixinho da cozinha, e se a gente guardasse embaixo da pia? Pois é, mas é isso que a gente está fazendo quando a gente entra nesse modo sobrevivência. É disso que eu estou falando. A gente vai botando uma massa corrida nas paredes para a gente não enxergar o que está acontecendo por baixo. E aí, embaixo de tudo aquilo, está alguma coisa que precisa da nossa atenção, que precisa ser olhado, que precisa ser conduzido para o lugar certo, como o lixinho da cozinha que a gente recolhe e bota no lixo. Simples, sim, simples assim. Mas a gente fica com medo. Ai, vai doer. Ai, vai ser isso. Ai, vai ser aquilo. E isso é um impedimento para a gente ser feliz, por mais incrível que pareça. Aí o que acontece? Chega no sábado, a gente entra naquela parte eu me amo, né? Que continua sendo uma estratégia de sobrevivência, só que é o inverso. Eu me amo, eu só olho pra mim, eu me amo, só eu. E depois no domingo a gente está na véspera de voltar para aquela situação incômoda de fingir que está tudo bem. Então é uma gangorra, é um tobogã. A gente vai pra cima e cai, vai pra cima e cai, vai pra cima e cai. E por que isso é assim? Isso é assim
porque existe ali um trauma. E este trauma é uma ausência de eu saudável, vontade livre, contato com o meu corpo. Tudo isso são sinônimos de trauma. O trauma impede que eu tenha contato com o meu corpo de uma forma a impedir que eu sinta as dores, o mal-estar e todas aquelas coisas que podem vir a acontecer e que eu não quero, porque elas fazem daquele conjuntinho trauma. É como a gente andar com aquele perfume do nosso lixinho da cozinha. Nossa, que coisinha ruim, né? Pois é, mas é assim que a gente faz. Aí, na sequência disso, eu não tenho uma vontade, porque daí eu faço a minha agenda ficar tão lotada, tão abarrotada de coisas, que eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para olhar direito para meus filhos, para conversar direito para meu marido. Só um pouquinho eu tô ocupada, só um pouquinho eu tô ocupada, e termina de ler isso e já responde aquilo, e assim vai. E depois a gente não sabe mais fazer este caminho de volta. Porque quando o trauma vem, ele é devastador, ele tira tudo do lugar, é como se fosse um tsunami, é como se fosse uma inundação. Ela não tem meio termo. Ou ela vem e cinde a nossa psique em 3 pedaços, ou ela não veio. E aí eu dei conta de tudo. Os traumas, eles podem ser os mais variados, porque às vezes o que é trauma para mim, para ti não é. Para ti é uma coisa que tu tira de letra, mas para mim é difícil. Então a gente precisa respeitar essa particularidade de cada uma das pessoas. E aí, quando eu perco a conexão com o meu corpo, quando eu perco a conexão com o meu eu fico sem esse relógio, eu fico sem esse termômetro que me diz como que eu posso reagir ao que acontece lá fora. Então, por exemplo, se eu perco o termômetro da minha pele, se vem um frio e eu não me dou conta, eu estou saindo com mangas curtas, posso ficar doente, posso me sentir mal, ou ao contrário. Essa semana ainda peguei um carro em que o motorista com 37 graus estava com uma touca de lã. De alguma forma aquilo fazia sentido para ele. Para mim não fazia o menor sentido, mas para ele fazia sentido. E então, quando eu perco essas ligações, eu fico distanciado do meu eu verdadeiro. Eu fico afastada de tudo aquilo que me traz possibilidade de eu fazer escolhas boas e maravilhosas escolhas. Aí o que acontece? Eu entro nas ilusões. Nas ilusões de que eu sou uma pessoa que posso passar todo o final de semana sem fazer nada. Isso não é uma ilusão, isso é uma verdade. Mas isso não vai me impedir de segunda-feira cair aquela ficha gigante dentro da minha cabeça dizendo: amanhã tu vai trabalhar. Aquelas ilusões que fazem com que eu saia dessa realidade e eu entre numa realidade, às vezes, nos nossos encontros consigo mesma, nossos trabalhos, a IOPT, os representantes dizem: eu estou numa realidade paralela, só eu que percebo isso que está acontecendo. Claro, porque é uma realidade paralela, é um mundo de fantasia, são construções mentais, são construções de soluções muito mentais, muito fantasiosas.
Tem gente que está concordando comigo, então quero ver estes corações. Obrigada, é a Leide que está concordando comigo. A Tânia também entrou agora. A psicóloga do Carmo também entrou agora. Desculpe, às vezes eu não consigo identificar. A Lu também entrou agora. E aí eu penso que, por exemplo, eu dou conta de fazer coisas que são muito mais do que eu consigo. E aí a minha semana fica super lotada, porque eu não digo não, não porque eu não queira ou porque eu não possa, mas porque eu não me dou conta que o meu tempo é 24 horas e aquelas tarefas que eu me impus, elas me ocupam 6 horas, 8 horas e que depois não sobra mais tempo. Todas essas ilusões, todas essas fantasias, todas essas soluções mágicas que a gente costuma criar, quem de vocês não criou soluções mágicas do tipo, depois a gente vê, amanhã a gente resolve. Tudo isso serve para botar pressão na gente. É uma forma da gente fugir da realidade, mas o custo disso é altíssimo. O custo, obrigada, Cláudia. O custo disso é altíssimo. É muito alto esse custo. Por quê? Porque eu passo toda a semana olhando para uma Lia que só pensa na estratégia de sobrevivência, tentando superar e superar e superar projetos, propósitos insuperáveis, porque ela está fora da realidade. Então, qual que seria a melhor solução? A melhor solução de todas é eu fazer as pazes com o meu eu saudável, aceitar os meus limites, cumprir umas metas factíveis, conseguir perceber quando as coisas irão tomar condições minhas que eu não tenho para oferecer, impor determinados limites para as questões. Isso é uma questão de se fazer escolhas. Se eu faço boas escolhas, eu consigo conciliar, quem sabe, um banho um pouco mais prolongado, ou quem sabe até uma massagem durante a terça-feira. Eu faço as unhas na quarta. Quem sabe eu consigo distribuir as coisas boas durante a semana. E aí eu não vou ter um mundo de sobe e desce, gangorra acima e gangorra abaixo, tobogã escorregando para esses mundos tão complexos que são apoiar e deixar de apoiar o meu eu saudável. Esse afastamento do eu saudável é muito comum em todos os traumas. Em todos os traumas a gente vivencia isso. Mas é muito comum a gente perceber isso quando as pessoas vivenciam o trauma de amor. O trauma de amor é um tipo de trauma que a maioria das pessoas sofre, ou sofreu, ou está olhando para ele. E nos trabalhos de IOPT é muito fácil de perceber, porque quando a gente estuda a teoria, é muito interessante. A teoria estudada, ela dá ensejo para que a gente enxergue muito longe. É como se a gente fosse elevado a uma condição de enxergar as coisas como se fosse uma maquete. É maravilhoso. Mas aí nós precisamos passar disso para uma prática. E como que isso acontece? Nesses sentimentos de solidão, nesses sentimentos de sentir-se abandonado, nesse sentimento de estar rodeado de pessoas e sentir-se completamente só, nesse sentimento de estar completamente diante de soluções de problemas e sentir-se totalmente impotente. Tudo isso é um grande pacote
que é o trauma de amor. Mas, Lia, o que é esse trauma de amor? Claro que para te aprofundar mais, tu vai ter que estudar a IOPT. A IOPT vai poder te dar todas essas respostas. Hoje eu estou tomando água pura, sem sabor, só com cor laranja hoje. O trauma de amor é aquele trauma em que, por alguma razão que a gente não tem domínio, nós chegamos ao mundo, iniciamos a nossa jornada nesse mundo de uma forma um pouco surpreendente para o nosso meio ambiente, para nossa mãe e para o nosso pai. E se vocês tiverem alguém que tenha essas características, essas situações de que a gente está falando, aperta ali na flechinha e divide essa live com essas pessoas para elas assistirem também. Quando se unem as duas células, o óvulo e o espermatozoide, lá nos primórdios dos nossos primeiros dias, e elas se fundem, se tornam um conjunto e começam a fazer as suas divisões. Lá, naquele momento, nós estamos sendo desenvolvidos e nós começamos a nossa vida com as nossas percepções. E às vezes as nossas mães, elas não estão preparadas para isso. Ou porque elas querem fazer doutorado, mestrado, né? Ou porque elas querem ser a chefe dos médicos, ou que elas querem passar em um concurso para juíza, ou porque o ano passado foi muito ruim, esse ano eu quero descansar, ou porque já tem muitos filhos. Geralmente as mães que têm muitos filhos, lá pelo terceiro, quarto filho, elas começam a perder o fôlego. E aí a recepção para esse bebê não é como a gente vai fazer no ano novo, com foguetes, com alegria, com movimentos muito entusiasmados para receber o ano. Não. Vai ser uma coisa séria, calada, reflexiva. Pode ser até um choque. Quando a minha mãe ficou grávida, ela me disse que ela pensava, eu tô grávida. Toda hora ela acordava de manhã, o choque, aquele susto, tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. Ora, a gente não tá julgando as mães, a gente não quer, digamos assim, levar para esse lado, porque não tem nada de bom nisso, mas para nós, para quando nós começamos a fazer as nossas divisões celular, este ambiente não era um ambiente que a gente pode dizer, nossa, que recepção, que às vezes eu penso que aquelas crianças que são muito planejadas, que os pais procuram clínicas, né, inclusive para tentar trazer aquela fertilidade. Não sei, mas eu tenho essa fantasia que às vezes esses bebês, quando eles são, acontece aquela fertilização, eles possam se sentir completamente bem recebidos. Mas como eu sou filha de uma relação normal, de uma situação normal, eu tenho certeza que esse choque que a minha mãe me falou significa que para ela foi surpreendente ela estar grávida, embora ela já tivesse 3 anos de casada, os dois já tivessem conversado sobre isso, mas no momento em que aconteceu, ela se surpreendeu.
E isso pode ter perdurado por um período em que ela ficou naquela dúvida: o que vai acontecer comigo? Será que é uma coisa boa? Será que o momento é bom? Todos esses questionamentos fazem com que exista um movimento naquelas células que estão se dividindo. E este movimento dessas células que estão se dividindo é no sentido de: sou bem-vindo ou não sou bem-vindo. E essa dubiedade interna, ela começa por ali. Eu existo ou a minha mãe não me vê, não me quer? O que está acontecendo comigo? Claro que vocês podem dizer: nossa, mas são pensamentos muito sofisticados para que isso seja possível. Não. Os pensamentos são resultados de emoções, eles nada mais são do que formas de se comunicar aquilo que a gente pensa. Mas o pensamento, ele advém das nossas emoções. E as nossas emoções, elas são reações do nosso corpo. Eu me sinto arrepiada, eu sinto náusea, eu sinto vontade de sair correndo. Como que eu posso evitar tudo isso? Isso é autêntico, isso é real, isso está dentro de mim. Então, aquelas pequenas células que estavam lá começando, naquela divisão, elas se sentem neutras. Elas não se sentem super. Elas se sentem neutra, uma neutralidade quase triste. E isso faz com que elas comecem a questionar este movimento, comecem a questionar essa boa receptividade. E isso faz com que depois, mais adiante, elas também comecem a se questionar. Eu sou o que eu sou. É bom ser o que eu sou ou seria melhor se eu fosse diferente? Todos esses traumas que trazem essa sensação de impotência, de desqualificação, são traumas que vêm desde muito no começo da gestação. E eles trazem para nós essas consequências: dúvidas, projetos inacabados, vontade de fazer coisas que depois a gente não consegue concluir, desejo de coisas que no outro dia a gente não quer mais. Um dia a mocinha quer fazer um vestibular para medicina, no outro dia ela já quer fazer um vestibular para engenharia. O rapaz pensou em alugar uma bicicleta e fazer um passeio no Brasil, e depois ele já resolveu casar com a namorada. E tudo isso são consequências. Nada disso é causa. Ah, o meu filho é tão instável. Sim, ele é instável, mas isso não é uma causa, é uma consequência. E essa consequência vai gerar essa ambiguidade, inclusive na minha semana, nesse meu planejamento, nessa minha condição de passar minha semana. Então, durante o começo da semana, eu fujo de tudo, assumo meus compromissos, e no final de semana eu jogo tudo pro alto, e depois no domingo eu fico estranha, porque daí eu já não sei mais o que eu quero. Os meus projetos murcham. Eu não sei se vai dar certo, se não vai. Tudo que eu planejei na segunda e na terça, na quarta e na quinta mudou e ficou muito estranho, muito confuso. E é isso. Procrastinação, a Cláudia está me perguntando. Eu acho que quando tu vai, por exemplo, se tu tens uma... Querida, não me entristeço no domingo, mas eu gosto da prof. Muito obrigada. Se tu fica na linha de chegada num projeto e tu corre como se fosse um atleta até a outra, se tu fica na linha de largada e corre
com o teu projeto até a linha de chegada, ok, tu cumpriu o que tu planejou. Se tu chega nesse local, te prepara para ir até a linha de chegada, e aí tu muda de objetivo, agora tu não quer mais correr, agora tu quer andar de bicicleta, na verdade não é uma procrastinação, na verdade é uma mudança de rumo total, 100%. E essa mudança de rumo, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser incrível. Ela pode ser maravilhosa, ela pode ser incrível, ela pode ser como se fosse uma lufada de ar fresco para te trazer novos ares, novos entusiasmos, desde que isso seja a aproximação de ti com o teu eu saudável. Sempre nós iremos atingir a nossa melhor performance, quer seja nas questões financeiras, profissionais, pessoais, amorosas ou qualquer outras que eu esqueci de dizer, se nós estivermos acompanhada predominantemente pelo nosso eu saudável. Então, a minha amiga querida perguntou: o que se faz para mudar tudo isso? A gente faz as pazes com a gente. E quando a gente faz as pazes com a gente precisa ter coragem para levantar o tapete e olhar o que tem lá embaixo. Esse trabalho de IOPT é uma das ferramentas mais interessantes que eu já conheci. E eu tenho recebido muitas pessoas têm confiança no meu trabalho, nessas minhas mais de 800 horas com o professor Rupert e com as 2 discípulas principais dele, e elas vêm fazer o encontro consigo mesmo comigo. E muitas vezes as pessoas me dizem: eu tenho 10 anos de terapia, eu tenho psicanálise, eu tenho curso de constelação familiar, mas agora eu vejo que eu estava olhando as coisas sempre pela mesma ótica. Agora eu vejo que eu preciso de uma ótica diferente. E é isso o que traz a IOPT. Uma ótica diferente. É olhar para o trauma, é levantar o tapete e fazer aquela faxina que a gente precisa fazer embaixo do tapete. E as pessoas às vezes não querem fazer, porque elas pensam que isso é dolorido, que isso vai me trazer muitos dissabores. Não vai reorganizar a tua vida de uma forma mais leve, porque toda aquela força que tu fazia para trancar aquele tapete com todas aquelas pedras que tinha embaixo, agora tu pode usar para ser livre, para ser feliz, para ter uma vida leve, para lembrar dos teus tempos de infância, das brincadeiras, nesse aspecto das brincadeiras, da brejeirice, da vontade de rir, de se divertir. E nós temos já muitas pessoas que estão trabalhando e se beneficiando de tudo isso. E tem tanta coisa embaixo do tapete, tem muita coisa embaixo do tapete, mas se a gente tirar os pedregulhões maiores, já dá pra gente começar a caminhar, pelo menos caminhar. Para botar um saltinho alto vai ter que tirar um pouquinho mais de sujeira, vai ter que deixar mais limpinho tudo aquilo. O trauma da identidade é um dos traumas mais devastadores. O professor Rupert disse que ele é o princípio do mal. O princípio do mal, o trauma da identidade. Por quê? Porque a partir daquilo é um vento devastador que vai derrubando muita coisa. É muita coisa que fica para trás, porque é aquela solidão que não passa, aquela impotência que não se recupera, aquele peso na pessoa. Tudo isso acontece depois do trauma da identidade. Mas agora que nós estamos
prontos para terminar este ano. Gostei dessa. E chega uma hora que a gente pisa de um lado e as pedras saem pelo outro. Sim, fica tudo lotado de pedra em todos os cantos. Mas tudo isso tem remédio, tudo isso tem conserto. Basta que a gente tenha determinação, coragem para seguir em frente. Então eu quero dizer para vocês que eu vou desejar para vocês agora um ano maravilhoso, que vocês tenham muitos insights sobre o que é ser feliz para vocês, o que é ter um eu saudável, que é equilibrado, que se apresenta mas não se impõe, que se oferece para fazer negociações, para que ele esteja com vocês muito pertinho, nesses brindes, Eliana, nesses brindes de fim de ano. Isso, muito obrigada, a presença de todos esses alunos queridos que este ano eu conquistei 1 a 1 nas minhas aulas e que agora eles seguem como colegas já, discutindo comigo, me fazendo crescer, olhando para um lado, olhando para o outro. Muitos terapeutas já estão utilizando essa técnica, muitos terapeutas já estão começando as supervisões para saber qual a melhor solução, a mais adequada. Este ano ainda nós teremos o livro do professor já sendo entregue agora nos primeiros dias de janeiro para quem quiser. Nós teremos uma mentoria que estará prontinha para ser apresentada para todos aqueles que precisarem de acompanhamento nos casos mais complicados, nas situações em que elas precisarem e para seguir o seu autoconhecimento, porque todo mundo que fez esse ano esse voto de se conhecer, nossa, foi fantástico, porque conseguiram superar aquelas pedregulhadas mais difíceis, aqueles momentos mais complicados, descobrindo quem eu sou, o que eu quero, aonde eu quero ir, para onde eu vou. E nós todos estamos aqui porque nós temos certeza e convicção do que nós queremos e para onde nós iremos. E este ano que vem promete. É livro novo em português, são mais de um que estão chegando, é clube do livro, é mentoria, é supervisão, se preparem. Muita coisa que vai acontecer esse ano. E um feliz ano novo, uma boa entrada de ano, muito feliz, muita paz no coração, que essa segunda-feira também seja uma segunda-feira de luz, uma segunda-feira de amor por si mesmo. Um beijo para todos. Muito obrigada.